Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o presidente da Câmara de Relações Trabalhistas da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Durval Marcato Júnior, sobre a proposta de flexibilização da CLT. Bem, presidente Durval, o senhor vê com alguma preocupação essa questão do não envolvimento direto do sindicato patronal nesse processo negocial aí que vai ser feito entre os comitês, de certa forma assessorados pelos próprios sindicatos dos trabalhadores e o comando das empresas? As entidades de representação empresarial sempre defenderam os acordos e as convenções coletivas, e eles já acontecem, e até nesse sentido, só reforçar que são instrumentos muito interessantes, porque eles contemplam particularidades e até especificidades de setores e regiões, e, em geral, tem a vigência da sua negociação anual, quer dizer, eles são revistos anualmente, por isso são instrumentos muito importantes. Nesta proposta, nesse projeto de lei, ele basicamente ele define uma negociação entre os comitês sindicais de empresa, isso é, representantes dos empregados, assistidos pelo sindicato laboral, com a empresa individualmente. E ele diz que o sindicato patronal ele poderá ser ouvido, né? Então, mas hoje aqueles acordos que são firmados entre sindicato patronal e laboral, nesses casos aí eles deixariam de ser entre o sindicato patronal, apenas entre a empresa e o sindicato e o comitê sindical de empresa. Com isso, há uma preocupação principalmente nas pequenas e médias empresas que não têm uma estrutura tão preparada ou habilitada, né, para justamente estabelecer esses acordos, que afinal esses acordos eles precisam ser conhecidos e analisados na sua profundidade para que justamente eles tenham sustentação perante algum questionamento, né? Eles têm que respeitar o que diz a CLT e a legislação toda afim deste assunto. Então, por isso, é necessário se ter uma vivência e um conhecimento, que a nossa preocupação é que justamente as pequenas e médias empresas, de repente, em algumas situações, não conheçam esse assunto tão a fundo. Por isso, seria a importância, né, do envolvimento mais efetivo do sindicato patronal justamente neste aspecto. Muito bem, segundo a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que, diga-se de passagem, apoia esse anteprojeto, deve haver aí uma redução do número de ações na Justiça do Trabalho. O senhor está de acordo com essa avaliação? Sempre que se estabelece um acordo, uma convenção coletiva, se entende de que as partes chegaram a um entendimento e estabeleceram o procedimento. E havendo boa-fé, há que se parte de que há que se cumprir esse acordo. E na medida em que ele é cumprido, com certeza ele não ensejará questionamentos na Justiça do Trabalho. Nesse sentido, e sempre que houver boa-fé nos procedimentos, enfim, nos cumprimentos daquilo que foi consensado e estabelecido, entendemos que sim, contribuirá para que haja menos litígio, né, e haja uma harmonização, uma harmonia maior na relação de trabalho e, com isso, possivelmente, desafogando a Justiça do Trabalho. Bom, mas também há empresários que reclamam eventualmente de que às vezes acontece um acordo, é pactuado um conjunto de regras na relação entre empresas e empregados e que depois, eventualmente, isso acaba chegando na Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho acaba derrubando algum dos itens dessa negociação. Isso pode ser considerado, na sua opinião, do ponto de vista do que faz a Justiça do Trabalho, que isso só acontece quando não foi respeitado o que já está positivado na legislação sobre os direitos desses trabalhadores? Essa é uma questão muito importante na análise desses temas. Vamos até
exemplificar com uma situação específica. O repouso, o intervalo para a alimentação, né, intrajornada, foi estabelecido pela CLT lá na década de 40, de que seria 60 minutos para o intervalo para o repouso e alimentação. Mas a realidade, todos nós sabemos, daquele momento é muito diferente do que nós temos hoje. E se naquele momento entendeu-se que 60 minutos era adequado, com certeza hoje nós precisaríamos rever isso, né? E aí, especificamente nesse aspecto, há um consenso entre patrões e empregados de que esse intervalo pode ser reduzido, claro que mediante uma série de condições, ter refeitório, né, um acompanhamento da saúde do trabalhador, a proximidade do refeitório do local de trabalho, né, e com isso trazendo um benefício enorme para o trabalhador. As partes convencionam esse consenso e quando se questiona isso, isto vai para análise da Justiça do Trabalho, se olha mais o aspecto de que infringe este ou aquele artigo, ou a portaria do Ministério do Trabalho que prevê essa redução não está adequada com a CLT e acaba trazendo, né, gerando uma insegurança jurídica muito grande, onde traz uma preocupação e um ônus exagerado para o empregador e, consequentemente, para a geração ou, enfim, para o posto de trabalho. Bom, quanto a esse item específico que o senhor acabou de mencionar, essa questão da redução do intervalo para almoço, o senhor diria que os empregadores e os trabalhadores estão pensando mais ou menos do mesmo jeito? Nesta questão há um certo entendimento, um consenso do que é melhor para o trabalhador. E de uma forma bastante simples, né, nesse assunto, que ele tem sua complexidade, mas você vê de que o fato da empresa reduzir este intervalo, que é de 60 minutos em princípio, para menos tempo, ele traz vários benefícios, né, para o trabalhador também, que ele, com isso, a sua jornada, o total da sua jornada se reduz, ele pode se ausentar do trabalho mais cedo, né, mas também faz com que o local de trabalho, o empregador, ofereça as condições para que ele faça uma refeição e também tenha um descanso adequados. E isso é um extremo benefício para o trabalhador. Caso não houvesse essa obrigação, o empregador não precisaria oferecer o local de alimentação. É claro que isso é interessante, né? Não se trata aí de uma questão de uma parte ou de outra. Isso é interessante para ambos, né? Mas traz um conforto muito grande para o trabalhador, que ele pode se alimentar no próprio local de trabalho e não precisa com isso se deslocar. E o nosso deslocamento, a nossa mobilidade está cada vez mais complicado. Então há sim um entendimento nesse assunto e infelizmente perante a regulamentação ou enfim o posicionamento dos tribunais não tem sido acatado da forma como ele é consensado entre as partes. Muito bem, empresário Durval, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.